Bom dia, gente. Bom dia, Nelson. Bom dia, Raíssa, Lucila, Matheus. Né? Bom Então, vamos lá. dia. Bom dia, Fagner, Sabrina, Juan, Fagner, Mara, Daniela, Eduarda, né? Naís, Isabelle, Jailane, Sabrina, né? Maria Clara. Então, seja todos bem-vindos. Raíssa, né? Guilherme, Juan Pablo, Ítalo. Então vamos lá, gente, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre algumas revisões de algo que vocês já sabem, né? Falar aqui para vocês que já está disponibilizado lá no Google Classroom os slides da aula passada, da aula de hoje que a gente vai iniciar, né? E tem uma atividade lá para a gente também. A atividade vai ser entregue na sexta-feira. Né? Na sexta-feira vocês me entregam. Pode ser lá no Google Classroom mesmo, certo? Vai ser acompanhado por lá. A frequência também vai ser. Na nota da avaliação vai ser por lá. Quem entregar a avaliação, né, independente dos acertos ou não, vai estar lá no Google Classroom. Sim, eu mandei no Classroom. Está lá no Classroom na nossa Você já turma. mandou a Certo? atividade ou vai mandar ainda? Mandei, está lá. Certo? Ia aparecer, está programado para aparecer 9 horas. Né? Isso, Nelson, até sexta. Né? A entrega sexta-feira. É pequena, só são 5 questões. Né? Então vamos lá, gente. É uma atividade sobre sistemática e taxonomia. Vocês já sabem, é só para a gente concluir a nossa revisão. Na próxima semana, já vou combinar com vocês da gente já entrar nos conteúdos do terceiro ano. Para a gente não ficar nessa revisão o mês todo, né? E aí a gente dá para a gente avançar. Eu percebi alguns alunos falando comigo no privado, algumas dúvidas. Eles disseram que tem algumas coisas que a gente podia estar avançando, para não ficar, eu acho, muito tempo para a gente ficar só revisando. Até porque nós do terceiro ano, a gente vai ter um momento para revisar os conteúdos e serve para o Enem. Né? Então vamos lá, compartilhar aqui a tela com vocês. Esse slide que eu vou compartilhar com vocês já está lá, então vocês prestem atenção aqui, aí depois, posteriormente, vocês podem estar consultando lá no Google. Aí fica a critério de vocês, de baixar ou não. Eu não estou mais abaixando, até porque esse processo meu celular e meu computador já está cheio demais. E aí, como a gente tem acesso por essas plataformas, a gente pode enviar lá e estudar por lá, entendeu? Então fica bem mais prático. Então deixa eu... Então, cadê? Eu pensando que estava compartilhando, tá sozinho. Então, gente, a aula de hoje a gente vai concluir a questão da sistemática, né? A gente já sabe a questão da nomenclatura, da taxonomia, que os nomes dos animais sempre vão ser escritos por duas palavras. O idioma é o latim, né? A primeira palavra é o gênero, a segunda espécie tem que ser a taxonomia. Dentro da taxonomia, a gente ainda tem a sistemática. A sistemática ela vai agrupar os seres vivos, né? Nesses 5 grandes reinos. Nesses reinos, né, essa classificação ficou conhecida como a classificação de Linneu. Então, vocês estão observando aqui os níveis, né, os níveis taxonômicos, né, as categorias taxonômicas.
A gente tem até aquela regrazinha, né, que é abreviada, né, aquela música Ré, Fi, Có, Fá, Gi. É a sequência, né, do maior para o menor, do mais diversificado no número de espécies para o menos especificado em suas espécies. Exemplo aqui, nós pegamos aqui uma classificação das plantas, mas tem essa classificação para os animais, para os fungos, né? Somente lá para o reino Monera, que não vai ter todas essas categorias, porque é um reino, o reino Monera é um reino de seres mais simples, né? Seres unicelulares. Aí nós temos aqui o exemplo clássico das plantas, né? O reino, são 5 grandes reinos. O reino, qual o reino? Agrupa os seres vivos por um maior número de espécies. O reino é formado por um conjunto de filo. O filo formado por conjunto de classe, né? Essa classe, exemplo, que é as angiospermas, já tem a sua ordem, que vai ser de acordo com suas semelhanças, né? Nós temos que a ordem das rosas, né? A família, por exemplo, das Rosaceae, né? Que são uma espécie de rosas, né? O gênero rosa e a espécie rosa gallica, né? Que é aquela rosa conhecida, aquela rosa vermelhinha. Então, vocês observem que a espécie sempre vai ser escrita por 2 palavras. Ela vai ser formada pelo gênero, o gênero que ela faz parte, e o epíteto específico, que é a característica desse gênero. Então, a espécie, né, sempre vai ser escrita no sistema binominal. Esse sistema binominal, né, formado pelo gênero e epíteto específico. Então, a palavra espécie é formada pelas 2 palavras. O termo espécie é formado pelas 2 palavras, né? Sendo que o nível mais específico dos seres vivos, a gente tem aqui a espécie. Então, a ordem é essa, né? Do menor para o maior e do maior para o menor. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aqui a gente chama de categorias taxonômicas, que é na qual os grupos de seres vivos estão, de certa forma, incorporados, agrupados, organizados, né? Vamos que avançar. Aqui nós temos um exemplo aqui do reino animal, né? Reino animal, nós temos aqui, pegando tudo exemplo, lá nós pegamos exemplo da rosa, né? E aí nós temos aqui o exemplo dos animais, que tem todas essa classificação também, né? Reino, filo, né? Aí tem o subfilo, aí tem a classe, a ordem, família, gênero e espécie. A questão do subfilo, eles não são presentes em todos os seres vivos. Existem alguns animais, né, que apresentam e plantas que apresentam esse agrupamento aqui, que é um subfilo ao nível maior que classe por conta da diversidade dessa espécie. Mas nem todo grupo de animais e plantas vai ter esse subfilo aqui, não, certo? Mas, na regra geral, é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Olha aqui para a gente, de certa forma, organizar o cão, por exemplo. O cão ele faz parte do reino animal, né? Do reino animal. Filo dos cordados, né? Filo dos cordados. Dentro desse cordado entra os vertebrados, porque nem todo vertebrado é cordado, né? Os vertebrados. Aí nós temos a classe dos mamíferos, que ele faz parte da classe dos mamíferos. Aí a ordem, dentro dos mamíferos, tem aqueles herbívoros, tem os hematófagos, tem os onívoros e tem os carnívoros. Então, a ordem desses mamíferos é carnívoro, ou seja, ele é do grupo dos carnívoros, né? Família, professor, mas o cachorro lá de casa, ele come arroz e feijão, é porque você domesticou ele, mas a natureza dele, a ordem dele é carnívoro, né? A ordem Canidae, né? A família Canidae, que aí ela vai diferenciar a família, né? Dentro dessa ordem, e aí o gênero Canis e a espécie familiares, né? A espécie familiar. Aí a espécie Canis familiares, comprovando aqui que sempre a espécie vai ser escrita por 2 palavras. Canis, gênero, e familiar, o epíteto específico, né? A parte especifica esse exemplo de animal, né? Só para a gente reforçar a questão aqui do nome científico, né? E aí, quais são os 5 grandes reinos, gente? Né? Que a gente estudou no segundo ano, no ano passado,
E a gente vai ser cobrado quando estiver lá no Enem, né? Quem fez o Enem esse ano viu que cai algo relacionado à classificação e nomenclatura dos seres vivos, principalmente dos reinos, né? Novas espécies, né? E aí nós temos aqui os 5 grandes reinos. Quais são eles? Qual a importância desses reinos? Lembrando, os 5 grandes reinos, né, é uma das classificações da sistemática, né? É a mais usual e a mais cobrada no Enem. Mas nós temos uma classificação mais recente, que é a dos três domínios, né? Então, o reino monera, né, ou reino das monedas, né, assim chamado, é o reino formado, gente, por todos os seres procariontes. Então, uma dica básica, né, e bom, né, que serve para todos nós, é que os procariontes só vão estar nesse reino. Então, dos 5 reinos, a gente só vai encontrar os procariontes aqui no reino Monera, né? Então, todos os 8 reinos são o quê? Eucariontes. Então, ficou sobre a questão da diferença de procarionte e eucarionte, né? Ficou até mais fácil. Porque a gente vai organizar eles, né, dessa forma. Procariontes do reino Monera e eucariontes todos os outros reinos, né? Reino protista, fungi, plantar e animalia, né? Então, o reino monera ele vai englobar todos os seres unicelulares, ou seja, professor, esses seres vivos aqui só vão ser formados por uma única célula. Sim, né? Por isso que eles aqui não vai ter todos aqueles níveis taxonômicos que a gente viu agora. A gente não vai ver família, ordem de bactéria, não, porque não deu tempo a agrupar, porque são seres simples, fácil de localizar suas espécies. Mas vai ter o reino, filo, gênero e espécie. Não vai ter aquela questão de subfilo, família moderna. Pode ser que em estudos futuros a gente já englobe ele nesse subfilo. Vai da questão dos avanços dos nossos recursos tecnológicos e dos avanços da ciência e da biologia, por exemplo, né? Então, o reino das monedas, que é o reino, por exemplo, nós temos aqui das bactérias e as águas azuis, são águas unicelulares, né? Engloba todos os seres unicelulares e procariontes. Isto é, que não possui núcleo individualizado por uma membrana em suas células. O nome dessa membrana, não esqueça, é carioteca, né? O nome dessa membrana é carioteca. Essa célula, esse núcleo, ele fica organizado no centro da célula e só ocorre nos eucariontes. Aqui no procarionte, não. O núcleo, né, o material genético, ele é espalhado, é disperso no citoplasma, né? Então, o material genético desses seres encontra-se aqui, ó, disperso, né? Disperso no citoplasma, né? Cuidado, gente. Em algumas nomenclaturas, vocês vão encontrar o nome disperso no citossol, que é a mesma coisa. Citoplasma e citossol é a mesma coisa. Então, são bactérias e cianobactérias. Então, são o que é cianofícias? O que são cianofícias, né? São procariontes unicelulares, que antigamente chamadas de algas azuis, né? Ou cianobactérias. É como se fosse bactérias de ambiente aquático. Vocês só vão encontrar esses indivíduos, essas espécies, em ambiente aquático, seja de água doce ou de água salgada. São como se fossem algas unicelulares. Elas são chamadas de água azul porque ela tem uma coloração azul, né, chamada de algas azuis. Mas o nome delas são cianofícias, que são tipo bactérias, né, unicelulares, mas que é um tipo de alga unicelular. Essas algas azuis não tem nada a ver com as algas vegetais, né? Que já são outro grupo lá do reino das plantas. Essas aqui são consideradas algas azuis porque são estruturas, né, unicelulares exclusivamente, né, exclusivamente marinhas, né, aquáticas, quer dizer, de água doce e água marinha. Mas elas são o quê? São procariontes unicelulares. Então, elas vão estar no mesmo grupo das bactérias. Então, quais são os representantes do reino Monera? São seres vivos unicelulares, formados por uma única célula. Geralmente, essa reprodução deles são assexuadas, né? Procariontes, ou seja, não existe carioteca. O núcleo ele é espalhado no citoplasma, né? Quem são os representantes? Bactérias e cianobactérias, né?
Até aqui tudo bem, gente? Alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma dúvida? Querem relembrar algum exemplo, alguma coisa? Aí nós temos aqui o reino prototista ou protista. Pode ser chamado também de protista, né? O reino protista ou prototista. Já aqui, gente, como falei para vocês, né? Os outros reinos, dos protistas para frente, sobre a questão do aspecto evolutivo, esses seres vivos, todos eles são eucariontes, né? Lembram? Eucariontes. Então, aqui, ó, procariontes, vou voltando aqui. Nós temos aqui o reino Monera, procariontes. Pro quer dizer antes da carioteca, né? Que é a membrana que envolve o núcleo, que vai diferenciar o citoplasma do núcleo, por exemplo, né? E nós temos aqui os eucariontes. Né? Que foi digitar, é só um E, tem que foto, foi erro aqui de digitação espaço. Eucariontes. Quer dizer dentro, possui, presença. Na biologia, eucariontes quer dizer presença, dentro. Lá dentro, aí dentro, né? Então, aí dentro tem carioteca. Tipo assim, dentro da gente, nossas células, tem carioteca. Aí dentro, juvenal, tem carioteca em ti, lotado, né? Então, dos reinos protistas para frente, reino dos fungos, das plantas, dos animais, todos nós somos eucariontes, não esqueça. E o que é o que determina ser um ser carionte? A presença dessa membrana, e essa membrana vai trazer um núcleo bem individualizado, né, no centro da célula, e isso, gente, vai dar um potencial muito bom para essa célula. Esses animais, ou essas plantas, esses seres vivos, esses fungos, esses protistas que possuem essa carioteca, eles já vão ter uma célula mais resistente, mais adaptável ao ambiente. O fato de apresentar a carioteca vai dar esse núcleo, um potencial celular melhor, mais complexo para a célula. Professor, com uma simples membrana, pois é, uma simples membrana, no grau de evolução na biodiversidade que a gente tem hoje, foi muito importante. Por quê? Observa-se uma bactéria. A estrutura celular da bactéria é muito simples em relação à estrutura celular de uma planta. A nossa, dos seres humanos, a dos insetos, ou seja, que são pluricelulares por conta disso. Então, a partir da carioteca, surgiu os seres eucariontes, evidentemente, e os seres pluricelulares, porque a presença da carioteca deu a oportunidade de surgir várias, né, e outros tipos de células no mesmo indivíduo. E aí sim a gente vai ter os indivíduos pluricelulares, que são aqueles indivíduos formados por várias células, que é o próximo reino, o reino dos fungos, né? Então, na evolução, essa célula já foi já teve uma característica mais complexa, resistente. Agora, um parênteses aqui, gente. Eu sempre gosto de relembrar isso. O fato das bactérias do reino Monera ser células simples quer dizer que as bactérias não são adaptáveis, são sim. Então, tal que elas são um dos maiores representantes que tem na biosfera. Existe mais bactérias do que seres humanos, mais bactérias, milhões, trilhões de bactérias do que insetos. Então, isso não quer dizer que elas são inofensivas, não. A gente está falando aqui em estrutura celular, elas são organismos, elas são indivíduos simples, por apresentar uma única célula formada por parede celular, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Mas lugares que você imaginar. Então, todos os lugares que você imaginar, você vai encontrar uma bactéria. Nos ambientes aquáticos, sejam ele água doce, marinho, no deserto, no gelo, né, no frio, no ar. Toda estrutura em superfície, a gente vai ter bactérias dentro do nosso organismo. Elas vão ser benéficas, elas vão ser maléficas, ou seja, elas vão ser parasitas ou não, vai depender da espécie.
que eu quero dizer para vocês, o fato de elas serem unicelulares não quer dizer que elas sejam inofensivas e que elas não sejam adaptáveis. É porque, em relação à estrutura celular e aqui na questão da classificação delas, são considerados seres simples, né? Então, vamos lá. A presença da carioteca classificou os indivíduos como eucariontes. E no processo evolutivo fez com que esses indivíduos, né, de certa forma, tiveram a capacidade de ter maiores atividades celulares e maiores avanços celulares no ambiente. A exemplo, nós temos aqui os prototistas. Quem são eles, professor? São os protozoários, né? Então, é formado somente pelos seres unicelulares eucariontes, isto é, que possui núcleo individualizado por uma membrana, a gente já sabe qual é essa membrana, a carioteca. São os protozoários. Quem são os seus representantes? São os protozoários. O que são protozoários, professor? São protozoários, né? São protozoários, são seres unicelulares eucariontes causadores de doença, né? E nós temos aqui as algas unicelulares e pluricelulares eucariontes. Alguns tipos em particular, não são todos. Lembrando que essas algas que eles chamam aqui de... Professor, repita aí de novo o que o senhor acabou de dizer, porque travou aqui. Travou? Mas tá legal? Tá me ouvindo direitinho? Tá vendo o slide? Tá, agora tá. Pronto. Então vamos lá. O reino protista é formado somente pelos reinos unicelulares e eucariontes, né? Isto é, possui um núcleo individualizado por uma membrana. Essa membrana que você já sabe, nós chamamos de carioteca. Essa carioteca vai existir em todos os seres vivos considerados eucariontes, a partir dos protistas. São representantes dos protistas todos os protozoários, que são esses seres unicelulares e eucariontes causadores de doença. Exemplo, Trypanosoma cruzi, nós temos aqui o paramécio, nós temos aqui a giardia, né? Nós temos aqui a ameba, né? São exemplos de protozoários unicelulares e eucariontes causadores de doença. Nós temos algumas algas unicelulares, essas algas que não são consideradas plantas, né? E pluricelulares, que a gente pode encontrar, né, no ambiente e ser considerado no protista, né? São as algas, aquelas algas que a gente só observa a presença delas em ambientes que, de certa forma, estão biologicamente afetados. Então, por exemplo, quando você encontra um ambiente, uma piscina suja, por exemplo, um lugar que, claro, apresente esse tipo de algas, né, protista, ele vai apresentar um aspecto de lodo naquela superfície. Aquele lodo, ou aquela coloração da água, quando a água está bastante azul, roxa, é quando existe uma grande proliferação dessas algas. Essas algas, que não são consideradas plantas, em algumas situações, bioindicadores, ou seja, vai informar para nós que aquele ambiente está sujo, porque como elas não são plantas, elas se alimentam de algumas substâncias orgânicas presentes na água. Se elas conseguem se proliferar com bastante evidência, ao ponto de você visualizar elas, é porque ela está encontrando ali substâncias nutrientes, está encontrando nutrientes. Ou seja, quais são esses nutrientes? Substâncias orgânicas. E se naquela água, naquela piscina, naquele riacho, naquele açude, está com essa grande concentração de algas, significa que aquele ambiente ali está sujo, né? Então, eles são bioindicadores, né, de ambiente. O que é isso, professor? Bioindicadores? É quando alguns seres vivos, quando eles surgem no ambiente, eles já despertam aquele alerta, né? Só para vocês entenderem que são indivíduos e seres vivos bioindicadores. Por exemplo, não é desse grupo, é do grupo das plantas. Você já ouviu falar nos aguapés. É muito polêmico, é recorrente, infelizmente, ocorrer o aumento da população de aguapés no Rio Puti. Quando aparece, fica visualmente bonito aquele tapete verde, mas isso significa que ali está poluído, porque se os aguapés está crescendo sobre a superfície do rio, que está encontrando alimento, e eles se alimentam, não é nem alimentos, então
estão se proliferando pelo acúmulo de substâncias ricas em nitrogênio, né, e gás carbônico, que são substâncias orgânicas. Essas substâncias orgânicas aumentam a população de aguapé. E isso significa que o rio está poluído. E o avanço dessas plantas sobre a superfície de um rio pode ocasionar o que? A desoxigenação dessa água. E aí provocando morte dos peixes, né? E a água fica o quê? Imprópria para a vida. Então, é bonito, mas isso significa que aquele rio está sujo. Então, por exemplo, os aguapé é um exemplo de seres vivos bioindicadores. Indicadores de quê? Que aquele ambiente está poluído. A produção, então, toda vez que os aguapé surgir, está sujo, não necessariamente em grandes proporções, né? Em aumento de proliferação. Então, ele é importante porque ele também, além de indicar o ambiente sujo, ele vai filtrar a água por um certo momento, né? Então, por exemplo, é bom para o rio ter eles do lado ali para tirar e retirar através das suas raízes aquáticas esses nutrientes, de certa forma, servindo de filtradores do ambiente. Mas quando eles aumentam em grande proporção, que você não vê nem água, então algo de errado está acontecendo, algo desequilíbrio. E os aguapé é um bioindicador. Então, o que eu quero dizer para você? O aparecimento de alguns organismos, de alguns seres vivos, eles podem indicar, né, um alerta sobre aquele ambiente, no que a gente diz respeito à limpeza, ao equilíbrio ambiental. E essas algas protistas, né, algas unicelulares do reino protista, elas funcionam como bioindicador. Então, elas são do reino protista porque elas não são consideradas plantas, elas não produzem seu próprio alimento. Esse tipo de algas não realizam fotossíntese, não são vegetais, são protistas, certo? Elas são poucas, né? Existe pouquíssimo exemplo. A maior parte, o destaque dentro desse reino do protista, a gente vai destacar aqui os protozoários. Então, por exemplo, toda vez que vocês ouvirem falar no reino protista, um dos principais representantes dele, e bastante recorrente no Enem, são os protozoários. Quais são os exemplos dos protozoários mais famosos? Nós temos a giardia, a ameba, né, o paramécio. Onde é que eles são encontrados, professor? Nos esgotos, né, em ambientes não sanitizados, entendeu? São chamados de protozoários, né? Agora, eles são parasitas ou não? Eles podem ser encontrados livres no ambiente ou também dentro dos organismos, dentro dos animais, dentro dos indivíduos, né? Tem gente que está com bucha, a barriga cheia de verme, todo amarelo de aço, a jurema está morta, cheia de verme, né? Às vezes é cheio de protozoários também, né? Geralmente estão aonde? Na corrente sanguínea, né? E aí prejudica a questão do metabolismo, né? Então deixa pessoas fracas, né? Aquele indivíduo que come, não engorda, né? Só vive fraco, às vezes está cheio de protozoários. Os protozoários são vermes? Não, né? Mas são um tipo de parasita, né? Verme já é outro grupo, né? A gente vai estar lá no reino animal. Aqui, pronto, nós temos outro grupo, né? De seres eucariontes e unicelulares, né? Que são exemplos dos fungos. Antigamente, gente, lá Aristóteles, né? Há uma classificação mais antiga de Linneu, bem antiga, classificava os fungos como vegetais, né? Só que o fungo era considerado só como dentro do grupo dos vegetais. Quem eram esses fungos? Os cogumelos, né? Que parece assim, uma planta, né? Bonitinho. E aquelas orelhas de pau, que é aqueles fungos que aparecem na madeira, né, em algumas estruturas, né? E são bem úmidos, né? E frios, né? Então, por um certo tempo, né, eles foram considerados vegetais. Numa classificação mais recente, mais usual e mais correta, né? Não é que a outra esteja errada, é que a outra, por um certo tempo, foi aceita lá. Hoje não se enquadra. Por quê? Os fungos não são plantas, até porque eles não produzem fotossíntese, eles não realizam fotossíntese, consequentemente, se eles não realizam fotossíntese, eles não vão produzir seu próprio alimento, né? Então, fica bem claro que uma das principais características é justamente essa de produzir seu próprio alimento. Se não produz seu próprio alimento, então não é planta, né? Se não realiza fotossíntese, ele vai precisar tirar do ambiente seus nutrientes.
E aí a característica é que eles são heterotróficos. O que é heterotrófico? São indivíduos, são seres vivos que tiram do ambiente seu alimento, ou seja, alimentos diferentes, né? Então, por exemplo, engloba os seres vivos eucariontes, né? Apresenta carioteca. E um detalhe, nós vamos encontrar os fungos unicelulares, que são aqueles formados por uma única célula. Geralmente esses fungos, geralmente não, eles não são visíveis a olho nu, a não ser quando eles estão em forma de colônia, que apresenta em grande concentração e você consegue ver. Professor, cite exemplo de fungos unicelulares. Fungos unicelulares, nós temos os que provocam micose, né? Micose, por exemplo, pira, pereba, curuba, né? Então, por exemplo, aquelas pira que dá na coceira, né? Que dá na pele, você só vê só aquela ferida, aquele vermelhidade, é provocado por fungo, né? Esse tipo de doença a gente chama de micose. O que são micoses? São doenças causadas por fungo. Sapinho, por exemplo, na língua. É uma infecção provocada por fungo, né? Então, são fungos unicelulares. Você não consegue visualizar eles, mas sabe que eles existem porque afetam, né? E na sua colônia, na formação de vários fungos juntos, formam essas infecções. Então, o fungo sempre ele vai estar alojado a uma estrutura que lhe dê alimento. Daí a característica de heterótrofo. Por exemplo, outro exemplo de fungo comum, né? Que são aqueles fungos que realizam fermentação e de lactocínios, né? Laticínio, por exemplo, como leite. A fermentação do leite vai fazer a coalhada. A fermentação dessa coalhada, né? Pela proliferação de mais fungos, que são a levedura, vão produzir o queijo. Então, esses fungos unicelulares, eles podem ser também benéficos economicamente para nós, casos que vão fazer os casos de fungo que servem para alimentação, na fabricação de bebidas e medicamentos, né? A penicilina é feita a partir da ação de fungos, né? De um tipo de fungo, penicilina, né? Então, os fungos também são muito importantes para a atividade econômica e saúde nossa também. Esses fungos aí são considerados fungos unicelulares. E são fungos formados por uma única célula e geralmente são microscópicos. A gente não vê eles, né, a olho nu, assim com auxílio de microscópios eletrônicos. Nós temos também os fungos pluricelulares, que são formados por várias células. Né? Como são formados? Como são formados por várias células, esses fungos, né? Esses fungos, eles podem ser visíveis a olho nu e tem gente que até utiliza eles para alimentação. O exemplo aqui clássico, nós temos cogumelo, né? O cogumelo são exemplos de fungos pluricelulares. Além de eles serem visivelmente a olho nu, eles poderão, né, servir de alimento. Né? Tem gente que gosta, eu não gosto, né? Mas são muito ricos em proteína, né? E auxilia muito no funcionamento do intestino. E sabor mesmo, não tem sabor de nada, né? Quem já comeu sabe que parece machixe, um tipo de cogumelo anda próximo do repolho, mas geralmente não tem gosto de nada, mas ele é rico em proteína, né? Então, esse tipo de fungo, que são visíveis ao olho nu, né? A gente chama de pluricelulares. Por quê? Formado por vários tipos de células, né? Vários tipos de células. Como eles sempre estão próximos, né? E ligado a um outro tipo de ser vivo ou estrutura orgânica, eles são chamados de heterótrofos, né? Heterotróficos, porque eles se alimentam, né? Eles precisam se alimentar pela absorção, né? Absorção de outros nutrientes. Então, pelo que a gente observou aqui, as únicas características que ele tem semelhante às plantas são eucariontes e pluricelulares. Então, não realizam fotossíntese, então não tem como eles permanecerem no grupo das plantas como estavam bem antigamente. Né? Muitos da gente não tinha nem plano para nascer.
E aqui nós temos o segundo grande reino, penúltimo grande reino, né? Que é o reino das plantas, né? O reino das plantas, por exemplo, ele é formado por, como todos os reinos, a partir do reino protista, os seres eucariontes, né? Eucariontes, pluricelulares e autótrofos. Então, professor, não existe plantas unicelulares? Não, não existe plantas unicelulares. Até porque as plantas, elas precisam dessas várias células e dessas várias células produzir a fotossíntese. E uma delas é a existência dos cloroplastos, que a gente viu quando estavam estudando o processo de fotossíntese no ano passado em botânica, que a fotossíntese. Desculpa, estou tomando água aqui. A fotossíntese, ela precisa de uma estrutura celular chamada de cloroplasto para absorver a luz. Absorvendo a luz, né, utiliza a luz para sintetizar, quebrar a molécula da água e produzir glicose. E essa glicose transformar em energia em ATP. Esse processo chamado de fotossíntese só ocorre nas plantas pluricelulares, né, na pluricelular, na fotossíntese. Então, a fotossíntese, ela, de certa forma, é uma característica própria das plantas. Então, as plantas, igual todas as plantas pluricelulares autotróficas, né? O que é isso, professor? Auto quer dizer algo, autonomia, sozinho, né? Independente. Então, os vegetais produzem seus próprios alimentos, né? Produzem seu próprio alimento através de que, gente? Da fotossíntese. E aqui dentro desse grupo, né? Desse reino, a gente vai ter uma grande variabilidade de espécies, né? Dentro desses representantes. E aí a gente vai ter uma classificação ampla, né? O reino das plantas é chamado na sistemática de reino plantar ou metafita, né? Que é a mesma coisa, né? Alguns autores vai trazer a nomenclatura plantae, né? Outros vão trazer a nomenclatura metafita, mas é o mesmo reino. Palavras latim, certo? Todas são palavras latinizadas, né? Que englobam todas as plantas, né? Então, e quem são considerados plantas? São todos aqueles organismos eucariontes pluricelulares que realizam fotossíntese pela presença das estruturas chamadas cloroplastos, né? Esses seres são pluricelulares e autotróficos, porque produz seu próprio alimento, né? E aí eu queria mostrar aqui também para vocês como está subdividido as plantas. Classificação geral das plantas, né? E aí a gente já vai ver que as plantas é um grupo bastante diversificado, né? Diversificado em representantes. Então, nós temos aqui um exemplo, mostrar para vocês sobre a classificação das plantas, que é porque eu estou dando esse destaque aqui para as plantas, porque é um dos assuntos bem recorrentes, né? Recorrente nos concursos, né? Meu Deus. Então, nós temos aqui as principais características das plantas. Está aqui, ó. São eucariontes, formados por várias células. Gente, sobre a questão de nomenclatura. Multicelulares e pluricelulares é a mesma coisa. O que vai diferenciar é a questão da nomenclatura por autor. Tem autores que chamam pluricelulares, tem autores que chamam multicelulares. Mas se vocês observar pela etimologia da palavra, pela estrutura da palavra, quer dizer várias células, né? Então, são indivíduos formados por várias células, né? Por ser eucariontes, né? A gente falou que, pela presença da carioteca, os seres vivos tiveram essa capacidade de produzir vários tipos de células. As plantas, por exemplo, têm vários tipos de células, vários tipos de tecido, né?
e, consequentemente, as plantas terão órgãos, né? Ah, pessoal, a planta tem órgão? Tem sistema. Então, por exemplo, as plantas têm órgãos, tem tecidos, tecido de revestimento, tecido de preenchimento, tecido de condução. As plantas têm órgãos, professor, a planta tem órgão? Tem. Os órgãos reprodutores da planta, órgãos de transpiração, que são as folhas, órgão reprodutor, que são as flores. Agora, o que é que vai acontecer? Nem toda planta vai ter esses órgãos completos. Nem toda planta vai ter flor, nem toda planta vai ter fruto. Isso vai depender de cada grupo, né? Da sua classificação. Então, por exemplo, a presença da caroteca, né, por ser eucarionte, deu toda essa complexidade para esses indivíduos, né? Seja ele protista, seja ele alguns fungos, seja ele planta. Então, por exemplo, esse reino em especial, o reino das plantas e o reino dos animais, eles vão ter uma capacidade evolutiva e celular bastante complexa por conta dessa evolução das células, da evolução celular, dessa adaptação celular. O que eu quero dizer? O que você quer dizer com isso, professor? Que os vegetais e os animais, dos seres vivos, eles são os seres mais complexos, né, no grau de evolução e bem adaptáveis, né, a essa evolução. Mas o que eu não estou dizendo é que eles são os únicos, não. Existem grupos de, de bactérias que existem há milhões, há trilhões de anos e são adaptáveis no ambiente. Como também existem bactérias que sofrem processo de especiação toda hora. Por isso, cuidado, fazendo aqui uma menção, a questão da automedicação. Por que a gente não pode estar tomando toda hora e por conta própria antibiótico? Porque, às vezes, alguma bactéria que afeta, que nos infecciona, provoca algum tipo de infecção, às vezes não são a mesma, ela sofre mutações, consequentemente. Assim como os vírus, que não são organismos vivos, mas sofrem mutação também por se adaptar ao ambiente, né? Então, essas são características que, de certa forma, interferem também no processo evolutivo. Então, falando aqui sobre as plantas são multicelulares, porque são formadas por várias células. Algumas delas vão aparecer, vão formar órgãos, né, bem complexos, que é o caso das angiospermas, para apresentar flores. Flores são considerados órgãos, né? Professor, os vegetais têm sistema? O que são sistemas, gente? Formado por conjunto de vários órgãos. Tem sistema de reprodução, sistema de transpiração e sistema de condução, né? Que formam as plantas. A gente vai ver posteriormente. As plantas são autótrofos, né? Que são autótrofos? São seres que produzem seu próprio alimento. Se produz seu próprio alimento, olha aqui, consequentemente, que a gente tinha falado anteriormente, vão realizar a fotossíntese. Se realizam fotossíntese, né? Porque são seres vivos adaptados para absorver da luz, né? Absorver a luz para da luz produzir seu próprio alimento, né? E a sua energia, que são os ATP. Aí você me pergunta, mas professor, toda planta não precisa de água? Toda planta não precisa ser adubada, né? A maioria das plantas, sim. Mas ela não utiliza, por exemplo, a água como fonte de alimento. Ela utiliza a água como fonte de uma fonte inorgânica para dali tirar o seu alimento, né? Ela precisa da água, assim como qualquer ser vivo precisa da água na sua composição, porque a água é um solvente universal e vai participar de todas as reações químicas que você imaginar no indivíduo. Então, por exemplo, nós precisamos da água. A água como fonte de energia, ou como fonte da vida, porque a água vai participar de todas as reações e reações químicas que a gente precisa no nosso metabolismo. Mas nós, seres humanos, precisamos de alimento, né? De nutrientes para a nossa sobrevivência. Da mesma forma ocorre com as plantas. As plantas precisam da água como substância participante de várias reações químicas na sua fisiologia. Mas o alimento dela, ela produz seu próprio alimento, ou seja, ela produz sua glicose, energia através da luz solar com a queda da molécula da água, né? A água não é fonte de alimento, é fonte de vida para ela, é fonte de reações.
Vocês estão entendendo aqui, né? Então, por isso que a planta vai precisar da água, como também ela precisa muito mais também da luz, né? Então, ela vai precisar da luz, né? As plantas, por ter essa característica de produzir seu próprio alimento e reprodução em longa escala, né, com grande variabilidade de espécies, né, com grande possibilidade de reprodução rápida, elas são consideradas no ambiente, né, produtores, né, e por conta disso, que elas não se alimentam de nenhum outro ser vivo, elas vão ter um potencial energético muito grande. Então, toda a cadeia alimentar inicia-se pelos produtores. E quem são os produtores, gente? Os vegetais. Então, independente da cadeia, que ela seja aquática ou terrestre, toda a cadeia alimentar vai começar com os vegetais, ou seja, vai começar por uma planta, seja ela um capim, seja ela um pé de milho, seja ele uma água uma água marinha encontrada na água doce ou na água do mar. Então, toda cadeia alimentar, isso é regra, gente, né? Gravem aí, anotem. Toda cadeia alimentar inicia com os produtores. Todo produtor, obrigatoriamente, tem que ser um vegetal, certo? Por quê, gente? Por ter essa característica de ter um potencial energético maior dentro da cadeia, produzir seu próprio alimento sem precisar de outro ser vivo, né? E por estar presente nos ambientes, principalmente nos ambientes aquáticos e terrestres. Quem são os ambientes aquáticos, professor? Água doce e água marinha. Ok? Então, vamos lá. Aí, sobre a questão das plantas, nós temos que as principais funções da planta, né, a questão da função dela no planeta, que a gente vai ver mais na frente, já falando sobre genética. Aqui a questão, por exemplo, do como funciona, né, as principais funções da planta, né? Ela ajuda no processo de respiração, né? Que processo de respiração é esse, professor? Por exemplo, as plantas, gente, ela absorvem, né? Ela absorve o gás carbônico, né? Ou seja, elas precisam do gás carbônico presente na atmosfera e liberam o oxigênio, né? No processo de respiração. Na fotossíntese, com a entrada da luz, elas liberam o oxigênio, né? Isso aqui, principalmente durante o dia, libera o oxigênio, né? E absorve o gás carbônico. E eliminam também, através das folhas, a água pelo processo de transpiração. Essa água ela sai no estado sólido, ou no estado gasoso, né? Que é uma responsável também pela formação da chuva, né? Na moderação do clima, na umidificação do clima, então interfere, ajuda muito. Então, uma das principais funções das plantas na biosfera é justamente promover respiração, né? Fotossíntese e transpiração, né? É só essas funções da planta? Não, né? Tem planta que ajuda também a adubar o ambiente através das suas raízes. Mas aqui são as principais funções que a gente encontra das plantas. A função de respiração, transpiração e fotossíntese. Fotossíntese porque a partir da fotossíntese ela libera o oxigênio. Na respiração, porque no processo de respiração ela libera o gás carbônico. E transpiração, no processo de transpiração ela elimina o vapor d'água para o ambiente, auxiliando aí na mudança de temperatura e na formação das chuvas, né? Então, as chuvas são promovidas somente pela transpiração das plantas? Não, né? Boa parte da transpiração é provocada pelos oceanos, né? Que é a maior cobertura do planeta, que é o planeta formado mais por água do que terra, do que planta. Mas aonde tem planta vai auxiliar demais no processo de transpiração. Por exemplo, quem tiver a oportunidade de conhecer a Amazônia, o Pantanal, ou uma floresta, uma área rural que tenha bastante planta, vocês vão ver que o ambiente é mais ameno. Porque
não só pelo fato das plantas oferecerem sombra, mas por ela, no processo de transpiração, deixa o atmosférico mais ameno, mais respirável, né? Pela presença muito maior de água. Eu não estou dizendo que nos ambientes tem água sim, tem vapor de água, porque senão não vai ter também a captação do oxigênio que precisa dessa molécula de água. Mas a gente precisa entender que onde tem planta também ameniza a questão da transpiração, porque na transpiração as plantas, através das folhas, eliminam a água. Né? Então aqui são as principais funções das plantas. Isso faz com que as plantas sejam um reino bastante diversificado e importante para a relação de outros seres vivos, principalmente dos animais, né? E dos fungos. Aí nós temos aqui o processo de fotossíntese, né? Fotossíntese, energia solar, né? Nós temos aqui a energia solar, é captada pelas folhas, né? E essa energia solar captada também pelo cloroplasto, né? Detalhe, professor, por que que a maior parte dos vegetais, a grande maioria são verdes? Porque a pigmentação verde determinada e apresentada pela clorofila, ela tem essa maior facilidade para captar a luz. Então, a luz solar é mais fácil, bem mais captada, mais rápida, pelos cloroplastos, e no cloroplasto tem clorofila. E a clorofila é um pigmento verde presente nas plantas. Essa pigmentação ela vai dar uma facilidade maior para absorver energia solar. Então, não é só para deixar a planta bonita. A cor verde das plantas é pela predominância da clorofila. E a clorofila é um pigmento que vai ajudar na absorção da energia solar. Ok? Então, essa captação da energia solar vai promover a produção de glicose, a quebra da molécula de água dentro da planta, e produzir glicose e ATP, que é a energia da planta, né? A energia da nossa célula. E isso produz oxigênio, que ele é liberado, né, por transpiração, né, liberado no ar atmosférico. Esse oxigênio ele é absorvido pelos os animais, seja no ambiente aquático, seja no ambiente terrestre. Né? Rápido, a revisão, então, nós temos aqui também a questão do tipo de raiz, que aí a gente vai ver em outras aulas. Aqui é só para a gente relembrar da questão das classificações das plantas. Né? Então, as plantas, né, para finalizar a questão da nomenclatura geral e da classificação das plantas, as plantas elas englobam essas principais características. São seres pluricelares, autotróficos e possuem tecido especializado. Esses tecidos especializados são alguns tecidos que são presentes só nas plantas. Exemplo, nós temos esclerênquima e colênquima, né? Que são tecidos que a gente só vai encontrar nas plantas, né? Que vai dar algumas características. Tem o tecido que vai ser responsável pelo preenchimento e o tecido que vai ser responsável pela sustentação da planta. Esses tecidos, nessa característica, a gente só vai encontrar nas plantas. É por isso que fala-se que o tecido, a histologia da planta, a gente tem uma histologia especificada, né? E aí nós temos aqui o último grande reino nessa classificação, gente, que é o reino dos animais, né? Que é o reino, o reino dos animais, é o reino animalia ou metazoa, né? Tanto faz. Animalia e metazoa é o nome latinizado, né? Do idioma latino, né? Tanto animalia como metazoa. Isso aqui, como eu já expliquei para vocês, vai depender do autor, mas ambos estão corretos, né? Nas questões aparecem, né, os dois nomes, né, para especificar a mesma coisa, ou às vezes um ou outro. Mas reino animalia e metazoa corresponde ao reino dos animais. Quem são esses indivíduos? Quais são as principais características? Né? Engloba todos os seres vivos pluricelulares, né, formado por várias células. Por exemplo, professor, não vou encontrar animais microscópicos? Não. Né? Eu vou encontrar animais unicelulares? Não. Todos os animais são eucariontes, né? Faltou o termo eucarionte, né? Possuem carioteca nas suas diversas células,
E todos os animais são formados por várias células, né? E isso dá uma característica adaptativa muito boa para ele e uma diversidade muito grande, né? Então vai ter animais aí de tudo que é jeito, né? E aí a necessidade de agrupar eles de acordo com essas semelhanças, né? Todos os animais retiram do ambiente o seu alimento. Eles são heterótrofos, né? Heterotróficos, né? Então os animais são heterotróficos. Esses animais são assim chamados porque são diversas formas de se alimentar. Nessa característica, a gente vai ter vários grupos de animais. Então, por exemplo, animais que se alimentam de plantas, são chamados de herbívoros. Animais que se alimentam de carne, de carnívoro. Animais que alimentam tanto de carne como de vegetais. Existe, professor, só o que existe. Nós somos um exemplo deles, né? As galinhas, os porcos, né, são um exemplo disso, né? Já os cães, por exemplo, foram domesticados, mas eles são do grupo dos carnívoros. Nós que domesticamos ele e tacamos arroz pro coitado, né? Eles até comem, porque às vezes não tem outra coisa, mas eles são da ordem dos carnívoros, como a gente viu anteriormente, né? E aí, Professor, eu tinha uma cachorra que comia melancia. hã? Eu tinha uma cachorra que Como ela comia era tudo. na minha casa, a cachorra, ela não vai chupar manga, né? Ela lambe o caroço de manga, come a manga, mastiga a manga, tudo, né? Então, por quê? Porque eles foram domesticados, eles viram os seus donos, né? Alimentando eles. Alguns hábitos, por exemplo, eu já vi, independente de ser vegetal, carnívoro, né? Cães comendo bolo, biscoito, né? Ou seja, isso vai do hábito familiar que ele participa, mas que ele precisa daquele alimento, não precisa não, porque ele precisa de carne, eles foram adaptados, evoluíram para carne. A pessoa mais a cachorra lá de casa, ela é gorda, ela come pão, ela come arroz, claro, porque o que é que eles estão comendo ali? Carboidrato, né? Acúmulo de energia. Isso vai produzir o que? O tecido adiposo. A gente vai aprender que eu tinha falando sobre os tipos de tecido, né? Lá no terceiro ano. Então, isso quer dizer o quê? A grande variabilidade alimentícia, né, nutricional que os animais têm. Aí, o caso dos animais domesticados são diferentes. Os animais domesticados, assim como cães, gatos, né, e algumas aves, elas, de certa forma, elas são adaptáveis à alimentação humana porque foram expostas a isso, né? Não é que elas só sobreviverão se comer, por exemplo, melancia. Ela come melancia porque é o hábito dela, é habitual, né? É domesticada para isso, né? Mas os caninos, felinos, na sua regra, biologicamente eles são carnívoros. Observar pela sua dentição. Eles não têm dentes moedores, todos os dentes deles são caninos, presa. Para quê? Para rasgar carne. Então, você não vai encontrar nos cães, nos gatos, por exemplo, dentes molares, dentes que vão moer, porque a mastigação deles, a dentição dele, ela é organizada para rasgar carne e depois engolir. É por isso que eles engolem rápido, né? Porque eles rasgam, engolem, rasgam, engolem, rasgam, engolem, né? Engolem, por exemplo. Então, professor, quer dizer que a dentição tem a ver com hábito nutricional? Só tem. Então, por exemplo, os animais herbívoros, né? Eles não têm presa, mas tem os dentes da frente bastante evidente. Para o quê? Para roer, para raspar. É o caso do roedor, do coelho, da capivara, né? Os roedores. Eles não têm presa, porque eles têm que roer os vegetais, roer a madeira, roer os frutos, né? E ali engolir. Então, são que herbívoros. Professor. E aí os onívoros, que são aqueles que se alimentam de vegetais, de carne, vão ter as duas dentições. Tanto a dentição reta, os incisivos, como as presas e moedores. Exemplo disso, gente, vocês, nós, né? Como a gente come carne, come vegetais, né? E precisa amassar o alimento, nós vamos ter os incisivos, esse da frente, vocês estão mexendo agora dentro para testar, né? Pegando no dente, alguns. Esses da frente são para cortar, né? Morder. Aí tem os caninos, que é para rasgar. Quando vocês pegam uma carne dura, vocês puxam, uns puxam com a mão, pega com o quê? Com canino, já é da natureza. E aí você leva lá para o fundo da boca, para quê? Para moer antes de engolir.
né? Então, isso aí se diz respeito ao nosso hábito nutricional. Nós somos herbívoros, nós somos carnívoros, né, ao mesmo tempo. Só que existe uma nomenclatura para isso. Os animais que se alimentam tanto de vegetais como de carne, existe um grupo para isso. A gente chama de onívoros, né? Ah, professor, tem uns animais também que se alimentam de sangue. Tem as sanguessugas, morcegos, né? Esses são os hematófagos, né? São animais que se alimentam preferencialmente de sangue, né? Eles precisam de sangue para do sangue tirar os seus nutrientes. É possível, professor? É, né? Então, existem animais que são adaptáveis para isso. Esses animais são chamados de hematófagos, né? Que se alimentam de sangue. Existem outros grupos de animais? Existem animais que se alimentam de restos orgânicos em decomposição. São chamados animais detritívoros, se alimentam de detritos, de lixo mesmo, né? Então, são os animais, por exemplo, alguns tipos de aves, né? Alguns tipos de peixes no ambiente aquático, evidentemente, né? Se alimentam de restos orgânicos, restos deixados no fundo dos rios, dos ambientes dos açudes, né? São detritívoros. Quem de vocês não já comeu peixe que tem gosto de areia, por exemplo, gosto de lixo, né? São peixes que se alimentam de restos que ficam no fundo do ambiente. Então, esses animais são detritívoros. Esses restos, eles podem ser restos de vegetais, restos de outros animais. É por isso que é chamado de detritívoro. Detritívoro. Se alimenta de detritos orgânicos, de lixo orgânico, né? Exemplo, nós temos peixe de criatório. Quem nunca comeu um tambaqui, observe que ele tem um gosto de areia, né? Um gostozinho assim diferenciado, né? A tilápia, né? Estou dando esse exemplo porque são peixes de criatório que têm um hábito nutritivo. Mas lá no ambiente nós temos pargo, nós temos salmão. Eles se alimentam de restos deixados no fundo do rio, no fundo do mar. Então, são animais que têm o hábito alimentar de se alimentar de detritívoros, de detritos, né? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Dentro do grupo dos animais, nós vamos encontrar animais que se alimentam de vários tipos, e tem várias fontes nutritivas. Então, eles são chamados de seres heterótrofos. E dentro dos seres vivos desse reino, o reino dos animais são aqueles que mais diversificam no hábito alimentar. E por conta disso, a gente vai ter algumas características que se diz respeito à nutrição. Quando a gente vai falando sobre os mamíferos, por exemplo, a gente vai observar, principalmente aqui no terceiro ano, que a forma da boca, a forma do dente vai dizer com que esse animal se alimenta, né? E aqui, entre parênteses, a exceção dos animais domesticados. Os animais domesticados, ele vai comer conforme você oferecer para ele. Por isso o nome domesticalização da alimentação desses animais, né? E com isso, os animais também apresentam tecidos especializados. Que tecidos são esses, professor? Por exemplo, tecido ósseo, tecido muscular, tecido sanguíneo, tecido cartilaginoso, que são tecidos que são exclusivamente dos animais, né? Ah, professor, quer dizer que tecido cartilaginoso ou só existe nos animais? Até o momento a gente não conhece nenhum tipo de ser vivo diferente dos animais que apresentam osso, né? Ou que apresentam cartilagem, ou que apresentam, por exemplo, sangue, né? Então, o sangue ainda é tecido exclusivo dos animais. Professor, mas todo animal tem sangue? Não. Todo animal tem tecido cartilaginoso? Não, né? Mas são tecidos especializados dos animais, certo? Outra característica, né? As suas células, né? Suas células são aqui, ó. Aqui está errada a digitação. Os animais, nas suas células, não apresentam, não possuem parede celular. Aqui era para ser dito não possui parede celular. São possui, não está correspondendo. Então, nos animais, não encontramos parede celular. Professor, o que é essa parede celular? É uma estrutura que vai envolver as células. Nossas células possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Não apresentam parede celular. Quais são as células que apresentam parede celular? Se vocês quiserem anotar aí
Os indivíduos que apresentam na sua célula parede celular são as bactérias, os fungos e as plantas. Então, só são esses três reinos, né? Então, por exemplo, bactéria do reino Monera, então, reino Monera, reino Fungi e reino Plantae. São os indivíduos que apresentam parede celular. Protista e animais não apresentam parede celular. Eu vou até apresentar para vocês futuramente questões do Enem que envolvem a parede celular. Possui o que é a parede celular? É uma estrutura celular que vai envolver a célula, protegendo a célula dos indivíduos. Quem são eles? Bactérias, fungos e plantas. Nós, seres humanos, nós do reino animal, não apresenta parede celular, certo? E vamos ver aqui. Algumas dúvidas, gente? Alguma pergunta, alguma curiosidade? Até aqui entenderam? Sim. Tudo ok, gente? Então, eu já fui lanchar, né? Então, gente, na próxima aula, que no caso aqui a nossa será na sexta-feira, a gente vai concluir essa parte da sistemática, né? E aí nós vamos fazer e responder a nossa atividade, né? Deixa eu ver aqui, alguém está falando, o Nelson falou que sobre sangue aí, né? A água viva não tem osso, né? Ela sangra? Não, né? O Link Off que perguntou, a água viva não tem osso? Não. A água viva, gente, ela é considerada um invertebrado, né? Ela é um invertebrado, né? Ela é do reino dos quinidários. Elas são animais, porque são heterótrofos, formados por várias células, né, pluricelulares, se alimentam de outros seres vivos, elas se reproduzem na água viva, porém não possuem osso e nem coluna vertebral. Então ela é um invertebrado. Ela não sangra, porque ela não apresenta sistema de circulação fechado. Quem são os animais que vão sangrar, gente? Quem são os animais que possuem sangue? São aqueles que apresentam sistema de circulação fechado. Por quê, professor? Qual é a função do sangue? O sangue, a função dele é transportar no nosso célula, transportar no nosso organismo os nutrientes que a gente precisa, né? Então, o sangue, ele visita todos os tecidos, todos os órgãos. Qual a função dele? Além de jogar o oxigênio, ele vai também transportar o nutriente para todo o nosso organismo. Não sangue. Ela é um ser bem curioso, que não tem ossos, certo, Nelson? Bem curioso mesmo, né? As algas-vivas, por exemplo, ela tem um sistema de defesa. A gente não pode tocar nela, que ao tocar, ao ela se sentir ameaçada, ela solta um veneno que pode queimar não só a mão, mas o corpo todo, né? E dependendo do indivíduo, pode ter queimaduras gravíssimas. É uma forma de defesa que as algas-vivas têm, né, para se defender. Eu lembro que no ano passado até coloquei para vocês a história daquele desenho animado Procurando o Nemo, né? Tem outros animais igual a ela, tem as anêmonas, né? As anêmonas do mar, não tem sangue, né? E não tem a circulação fechada. A lesma, por exemplo, não tem sangue, são animais, né? Algum tipo de inseto, né? Não tem sangue, mas tem a circulação, ou seja, não. Quem são os animais que vão ter sangue, gente? Aqueles que têm circulação fechada, circulação por veia, né? Por vaso sanguíneo, certo? Então, na próxima aula, né? Gente, coloquem a frequência no chat, né? Que é importante. E aí o moderador vai mandar para mim no privado. Né? Diga, alguém quer falar aí? Pode falar. Não entendi. Uau. Não entendi, de novo. O áudio está ruim. Se você passou diagnóstico, que nem os professores, com algumas perguntas de atividade e tal. Certo. Então, por exemplo, as atividades, eu já coloquei lá no Google Classroom. Mas quem preferir, eu posso mandar também pelo WhatsApp, ok? Para quando a atividade, como é só 5 questões, gente, dá para a gente entregar na sexta-feira, certo?
E eu vou receber pelo Google Class. Pode mandar pelo meu WhatsApp, pode mandar também pelo WhatsApp. Muitos alunos estavam falando no privado que preferem pelo WhatsApp, porque às vezes eles entram mais rápido, né? Não precisa estar utilizando muito a internet, porque o Google Class utiliza muito a internet, né? Então, bom intervalo. Qualquer dúvida, manda no privado ou a gente resolve na próxima aula na sexta-feira, ok? Para não ocupar o intervalo de vocês. A frequência já está aí no chat. Um abraço, até sexta.